Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Hoje, sexta-feira, 3 de julho, nós lembramos de um grande santo na vida da Igreja, que remonta ao século II, que foi bispo de Lyon, na França, nascido no Oriente. Ele foi bispo de Lyon e destacou-se na história da Igreja como um grande apologeta da fé católica, defendendo-a de uma maneira muito particular contra a heresia do agnosticismo, de forma que, com a sua doutrina sólida, com a sua doutrina bem embasada, com a sua doutrina fascinante, que conquistavam os corações daqueles que ouviam as suas palavras em suas pregações, Santo Irineu colaborou para a vitória sobre a heresia do agnosticismo, destruindo suas bases, destruindo sua proliferação, de forma a fazer então prevalecer a verdade da sã doutrina católica e apostólica. O que nos faz hoje então, na segunda epístola de Timóteo, uma epístola de São Paulo, em que São Paulo exorta a Timóteo, e traduzindo aqui e resumindo aqui todo o ministério episcopal desse grande santo que foi Santo Irineu. Prega a palavra de Deus, admoesta, oportuna e inoportunamente, a tempo e fora de tempo, repreende, ensina com doutrina e paciência. E continua a epístola: haverá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Nesses tempos em que Paulo escreveu esta carta, tempos em que a Igreja já encontrava os ataques das proliferações de doutrinas erradas, ou seja, a proliferação de heresias combatidas energicamente por São Paulo e também pelos seus discípulos e pelos bispos que foram sucedendo a geração de Paulo no decorrer do tempo da Igreja primitiva, exalta-se aqui, nesse ensinamento de São Paulo, a doutrina que predomina sobre as tentativas dos homens de destruí-la. Os homens que chegam ao ponto de abandonar a Deus e de não mais suportar a sã doutrina, continuando a epístola, entregando a acreditar em fábulas. Fábulas que são historinhas de crianças criadas, inventadas para entreter. O que não é diferente do mundo de hoje, em que os homens não suportam a sã doutrina e se entregaram às fábulas. E a grande fábula é o Concílio Vaticano II, com tudo aquilo que se desenrolou a partir de si, nas décadas seguintes, de forma então a fazer os homens acreditarem em fábulas e se esquecerem da sã doutrina, a ponto de não mais suportarem a sã doutrina. O exemplo de Santo Irineu e de seus ensinamentos são mais atuais do que nunca. Ele, que viveu no século II, no tempo da Igreja, em que devemos então defender a nossa fé e combater as doutrinas errôneas e a síntese das doutrinas, que é o que hoje se predomina, o modernismo, combatendo com todas as nossas garras, com todas as nossas forças, e guardando, protegendo e defendendo a nossa fé numa verdadeira apologética
da fé católica, de forma então a dissiparmos todas as heresias. E assim as almas bem guiadas e bem formadas na sã doutrina, na fé católica e apostólica, possam então encontrar aqui a adoração ao verdadeiro Deus, a comunhão na verdadeira fé, a comunhão na verdadeira igreja, um só Deus, um só Cristo, um só batismo, como nos ensina São Paulo. Porque uma só então é a igreja. Portanto, nela que nós recebemos o depósito da verdade e da fé, e nela encontramos os meios, os sacramentos, que são as fontes da santificação, as fontes da nossa salvação. Que Santo Irineu, então, interceda por nós nesses tempos difíceis, em que os homens não suportam a sã doutrina, e nos leve a nós católicos com toda a coragem, com toda a alegria, com toda a gratidão a Deus nosso Senhor, a ensinar e propagar a santa doutrina, dissipando todas as heresias. Nós com Prole Pia, benedicat Virgo Maria.